Deixa eu me organizar aqui. Boa noite a todos. Isso tudo, gente, não faz de conta que nós não estávamos conversando antes, tá? Que são auditório. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa janela literária do IEL, que agora em outubro completa 30 anos de ação de resistência, né? E é uma alegria, essa janela literária foi criada na pandemia para substituir os eventos que nós fazemos há 30 anos na Estação das Letras, os eventos literários que são mensais e são mensais há 30 anos mesmo, né? Então, quando nós, na pandemia, nós tivemos que nos transformar em uma instituição virtual, né? Que até então nós tínhamos um espaço aqui no Flamengo, com uma livraria e tudo, é, a, a- nós realizávamos os eventos lá na sede, né? Não um nem dois, mas vários, né? Eventos mensais gratuitos. Então, e esses eventos eles têm sempre a ideia de divulgar os novos autores, os autores todos e também os novos, sobretudo, e reunir os nossos alunos em torno, não da literatura e desses escritores, né? E já faz muito tempo que eu penso em trazer o Dal Bastos, querido amigo, que já foi professor da estação, já deu aula algumas vezes na Estação das Letras, né? E que a gente quer um dia trazer ele de novo, não sei se a gente consegue, hein? Que tal? Por uma oficina de criação literária, não. Ah, vai Quero ser um muito, viu, prazer. querido? Tá? Vai ser assim uma alegria mesmo ter você de novo conosco. E então, assim, quero dar as boas-vindas a vocês. Eu quero começar lendo então, uma breve biografia do Dal. Dal Bastos nasceu em 1960, na cidade de Maceió. É professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde mantém a oficina Contos do Fundão. Tem entre seus livros a tese Celine e a Ruína do Velho Mundo, 2003. Esse livro, Dal, ficou muito tempo na nossa livraria à venda. Ele chegou a ser procurado lá bastante até, tá? E eu tenho ele aqui. É um belíssimo texto, uma belíssima. Eu me lembro que, se não me engano, foi sua tese, né? Não Foi. foi? Né? Foi sua tese. E Celine e a Ruína do Velho Mundo, de 2003, e a biografia intelectual Machado de Assis, Num Recanto, um Machado, um mundo inteiro. Vou ler de novo. Machado de Assis, Num Recanto, um mundo inteiro, de 2008. Dado, sobretudo, à escrita de ficção, lançou os romances Das Trips Coração, em 1984, Sniff, de 1987, Clandestinos na América, de 2005, Reima, em 2009, Mar Negro, de 2014, Espiral, 2017, e Morte Certa, de 2021. Os contos de morte certa, sobre os contos de morte certa que vocês vão conversar com o Dal. Mas eu gosto sempre de começar, Dal, perguntando para o nosso convidado, né? Que lugar, né, esse livro último ocupa, né, na tua escrita de ficção, né? Porque eu lembro das Trips Coração, eu lembro desse livro, tenho ele aqui, e é um livro que foi lançado e depois você levou muito tempo para voltar a escrever ficção, né? Eu queria que você falasse um pouco assim do teu trabalho, né? Porque às vezes, inclusive, você deve ter alguns colegas aqui de trabalho que muitas vezes desconhecem o que a gente faz, né? Em geral, a gente não fala sobre o que faz, né? É, é, muito obrigado a Suzana Vargas, a Camila de Souza, né, pelo convite.
sou fã do Instituto Estação das Letras. Eu dei curso de revisão, de preparação de originais, umas 2 ou 3 vezes. Dei um curso de escrita de romances, né? E aí depois fui tragado pela vida acadêmica, ficou um pouco mais difícil, mas acompanho e não é por acaso que sempre que eu me referi, quando anunciei este encontro, eu sempre tratei o Instituto como heróico. É um projeto heróico e a Susana Vargas foi muito corajosa de atravessar 3 décadas e ele está tão vivo, né? Porque é complicado, realmente é complicado. Então, meus parabéns ao Instituto Extensão das Letras e vamos celebrar em outubro 3 décadas de existência. Vamos sim. Bom, Quem eu sabe? começaria, talvez, Suzana, Ah, pensando que eu fazia um jornal alternativo chamado Luta e Prazer, né, em 82, 81, 82. E o jornal era ali na Lapa, era ainda a imprensa alternativa, tinha um jornal Lampião do outro lado, o jornal Em Tempo, o jornal Movimento. E teve, para a gente, foi muito clara a percepção de que o que a gente estava fazendo não tinha ressonância, que a gente era muito enlouquecido, então se permitia nonsense, se permitia um desabuso que acabava nos levando longe. Então, depois de 2 anos de muita badalação, o jornal fechou completamente. Mas quando fechou, eu tive a impressão de que eu precisava fazer alguma coisa com o que eu tinha experimentado com aquele coletivo lá, de brincadeiras com a linguagem e tal. E aí eu fui para casa e escrevi o Das Tripas Coração. Nós morava na Álvaro Ramos, eu lembro que eu botava o LP, entendeu? O que eu ouvi de Pink Floyd, Supertramp, sei lá o quê, e música popular brasileira, e ia ali escrevendo, fazendo naquela máquina Hermes Baby, não tinha computador, não tinha nada, mas para mim aquilo era fundamental, era uma questão de vida ou morte. E tanto que quando o livro saiu em São Paulo, eu fui a São Paulo para ir à gráfica, atravessei a cidade imensa de São Paulo para cheirar o livro, para pegar ah, ali, né, o meu primeiro. E é uhum. como se a vida fosse mudar por conta da publicação do primeiro livro. Eu lembro até hoje que uma vizinha minha disse assim: Tal, você é tão esculhambado com a sua roupa, agora que você vai ser autor, vê se você compra as roupas melhores. E eu olhei para ela, assim, sabe, assim, pensando que ela estava ecoando de alguma maneira uma expectativa minha, mas que não ia se realizar, né? Eu tinha um pouco esse temor. E de fato não aconteceu nada de diferente, sabe? Não aconteceu nada. Foi só um livro que eu lancei, fiz muito agito na época, show no Circo Voador, foi uma coisa. Mas, enfim, teve bastante matéria, Veja, isto na época eram boas e tal, funcionavam, Folha de São Paulo, enfim. Aí, em 87, eu escrevi já viajando, estava viajando pela Europa, escrevi um livro super maldito chamado Sniff. Quando acabou esse binômio aí das Trips Coração e Sniff, eu me senti muito vazio, numa crise tremenda. Não era só o pós-parto, é que eu não sabia o que fazer. Me faltou completamente, deu uma pane. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti meio que talvez uma fraude, sabe? Tá bom, eu quero escrever livros, eu quero fazer, mas o que eu sei da literatura? Fiz um livros infantil juvenis, 3 ou 4, e até foram bem recebidos, né? Mas eu cansei dessa relação de censura por parte da escola, porque você não pode escrever qualquer coisa no livro infantil juvenil ou infantil, mas eu não tinha para onde correr. Foi aí que eu fui para a universidade. Então, cheguei à universidade para fazer mestrado e doutorado com Costa Lima, lá na UERJ. Aham. A expectativa era de eu me nutrir e aí eu virar um escritor de verdade. Só que não. Eu comecei a ser alimentado, né, com tanta coisa e fui tão cobrado, que hipocondríaco que sou, eu comecei a temer que eu morresse. Eu pensei, vou morrer antes de voltar a fazer ficção, sabe? E eu passei muitos anos sem escrever nada, porque eu tinha que fazer uma dissertação e depois eu tinha que fazer uma tese, eu tinha que fazer um artigo, tinha que fazer um ensaio, não sei o que, não sei o que. Eram tantas as obrigações que eu não escrevi. Finalmente, quando eu voltei com Reima, aí eu Sim. já tinha defendido
a minha tese e tudo mais. E é um livro muito estranho. Eu confesso que eu não consigo abri-lo, porque eu não sei se veio a trava da tese, deu um negócio esquisito. E eu apanhei tanto com o Reimann, eu que era o querido das Tripes Coração, eu despertei assim uma raiva, sabe, de certos críticos com relação ao Reimann, que eu fiquei traumatizado. Eu não abro aquele livro, mas foi o que surgiu no meio desse processo de preparação para virar professor, né? E aí encontrei o Ari Reutemann, bêbado, aqui no bairro de Ah, Santa Teresa, meu editor. tomando aquela bebidinha ali no Mineiro, é uma bebidinha que você toma uma dosezinha, você já enlouquece. E eles têm uma encomenda para te fazer, um negócio para te propor, e quando ele se recuperou da ressaca, ele me ligou e disse, não, eu queria que você fizesse a biografia do Machado. Aí eu fui fazer a biografia do Machado da Biblioteca Nacional, né, que não é propriamente ficção, mas não é a tese, digamos assim. E aí ainda teve muita coisa, porque tive que fazer concurso, me preparar para concurso, etc, etc. E depois as atividades acadêmicas, até que eu fui me aproximando da titularidade, já como associado, e aí deu um pouco um chute na barraca, eu disse assim, não, sabe de uma coisa? E aí veio um livro atrás do outro, inclusive a trilogia lagoana, né? Morte Certa foi o último. Antes veio Espiral e antes de Espiral veio Mar Negro. Então, tudo romance em 300 páginas e tal. Quando surgiu a pandemia, aí eu fiquei com medo de morrer. Né? Eu achei que eu não ia sobreviver. É uma história que eu repito, porque eu sou asmático, sou cardíaco e hipocondríaco. Então eu achei que não ia dar certo isso. Aí eu disse, não, eu não vou fazer mais um romance, eu vou fazer histórias curtas. Se eu morrer depois da quarta, o meu filho lança um livrinho, entendeu? Em memória, uma coisa assim. Essa foi a ideia. E aí foi aí que foi surgindo o Difícil é Dormir. Agora, devo dizer a você que eu adorei fazer conto. Adorei. Porque É tinha a tua muita primeira coisa. experiência com conto, né? Foi. Uma primeira experiência que já se desdobrou em outra. Tem um outro livro, Manobras de Retorno, que está já para sair da gráfica. Uhum. E tem um terceiro que está bem adiantado. Então, eu vou acabar fazendo 3 livros de contos assim, né? Um atrás do outro. E eu gostei imensamente, imensamente de fazer conto. Enfim, É, são é, sombrios, né? Mas a literatura faz isso, né? eu sempre acho mais difícil o conto, né? Quer dizer, eu acho mais difícil. Agora, eu queria que você falasse agora do livro de contos. Eu sei que você preparou aqui alguma coisa para nós, né? Pedi que você separasse uns trechos e falasse um pouco, né, dos textos e do livro, né, através desses textos. Sim. É, a Camila poderia passar o PDF? Digo, eu estou meio perdido aqui com. Eu separei uns trechinhos, assim, um pouco de abertura. Falei um parágrafo ou outro, porque aí introduz o conto e a gente pode conversar, né? Então, isso aí é o conto de abertura, curso interno. Então, na assembleia em que se decide instalar câmeras no condomínio, os proprietários mais jovens se sentem ainda mais protagonistas, como se tudo que dissesse respeito à tecnologia fosse exclusividade deles. Afinal, cada um segura um celular vistoso, derradeira geração, com a naturalidade com que seres de ficção científica impunham o controle remoto da galáxia. Até mesmo a síndica, casca grossa, aloirada e bombada, que se sente a mais gostosa das garotas, interrompe a reunião 3 vezes, sempre alegando que a chamada é de máxima prioridade. Quanto a mim, reduzida a carquilha, dobra e ruga, não recebo telefonema de ninguém. No entanto, ao levantar o braço para me mostrar favorável à compra do equipamento de filmagem,
Desperto uma expressão de pasmo da mocidade e, de repente, viro celebridade. Os mais afoitos me cobrem de tapinhas vigorosos nas costas, como se eu fizesse gol em jogo travado, pois vários condôminos já antiga, alarmados com a perda do poder de compra da aposentadoria, se opõem a qualquer ideia que implique cota extra. Os olhares e as expressões de alívio que os jovens adultos trocam entre si, por meu voto de Minerva, lhes ser favorável, evidenciam o temor de que eu me posicionasse contra a inovação, em suposta coerência com o fato de integrar a depreciada ala dos idosos. Essa é a abertura do primeiro conto, que eu propositalmente coloquei como o conto inaugural da coletânea, para marcar, inclusive, etariamente o livro, sabe? Esse olhar que não é mais do jovem e que sofre desse mal chamado etarismo e, ao mesmo tempo, que pode ir à forra. Então, é uma personagem dada à bondade, etc., que se sente uma espécie de divindade justamente por acessar as gravações do condomínio, escolher as mais comprometedoras e fazer vídeos. Então, eu exploro essa ideia de que o senso de narratividade está universalizado, de que o domínio técnico, né, desses é, softwares que produzem narrativas, que trabalham a imagem e movimento, que isso daí é amplo, e aí ela se esconde na própria idade para trazer os podres do condomínio. É basicamente essa a história. Ela tomando gosto por contatar esse lado B da existência. É porque tudo que ela fez de bom só a levou a ser considerada uma bocó, uma idiota. Então ela vai que meio aforra. É um ponto maldoso, sabe, nesse sentido. Enfim. E claro que os personagens vão aparecendo como contraponto, como pessoas que a gente conhece no dia a dia, sabe? Autocentradas, são capazes de tratar um faxineiro e outras atrocidades pequenas do cotidiano. E ela, então, ela traz e faz vídeos e os difunde pelas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. Ele tem um ritmo meio de crônica também, né? Do prédio, né? Sim. Dos personagens, né? Quer dizer, você vai falando, comentando, e não é isso? Né? Eu uma vez estava conversando com a Rosamanda Strauss, né? Que ela faz Uhum. contos de terror. Ela estava dizendo que ela matava os inimigos dela todos nos contos. Ela botava os personagens, sabe, no cemitério e tal. Então, claro que não acredito que nenhum vizinho meu vai se identificar, mas muitos deles estão aqui, assim, sabe? Tudo que eu tive de vizinho na vida acabou servindo de nutrição para a construção desses personagens. Eu já fiz isso em poesia, Dal. É Chama... muito bom. É muito bom. Mas Já. esse é o primeiro conto, né? E, enfim, talvez se a gente podia passar para o próximo. Esse daí, sem mais nem menos, aí é mochilagem pela Europa. É um rapaz que entra no trem em 80 e pouquinhos, ainda não tinha acabado a ditadura, e aí ele quer ficar sozinho, que ele está muito abalado com a desilusão amorosa. E essa é a segunda página do conto. Entretanto, a porta da cabine é aberta por uma jovem despachada que solta um good evening italianizado, arruma a valise no bagageiro e, podendo escolher entre 5 assentos, se acomoda exatamente à frente do rapaz, de quem pergunta a nacionalidade. Ao sabê-lo brasileiro, sugere que se comunique com pedaços de línguas latinas. O moço acha a ideia curiosa e concorda com um sorriso tímido. É o que baixa para ela se levantar, fechar integralmente as cortinas e apagar as luzes,
enquanto diz da importância de desestimular a entrada de mais passageiros. Somente assim terão paz. Mas a pressa com que tenta isolá-los é apenas um dos indícios de que descansar será menos importante do que partilhar as horas de deslocamento até Bolonha, onde mora sua família. Faz sinal para permanecer em silêncio até todos os passageiros se acomodarem. Assim que o trem começa a se mover, entabula uma conversa animada pela descoberta de que realmente é possível dialogarem a partir da aproximação de vocábulos em espanhol, português, italiano e francês. Às vezes, uma palavra de uma língua não é compreendida, então apelam para seu correlato em outro idioma e, ao final, encontram o tijolinho necessário à construção. Ela explica que só fala alemão ou inglês quando obrigada. Assim, tenta reduzir o germanismo humilhante de sua vida, levada basicamente no país vizinho, devido à crise econômica enfrentada pela Itália. Humilhação por humilhação, ele pergunta o que ela diria da situação do Brasil, entregue a uma ditadura que já passa de 2 décadas. Felizmente, tudo é cíclico, e da mesma forma que os milicos tropicais começam a se recolher, logo Bolonha terá emprego em abundância. Eis 4 olhos brilhando na escuridão a avistarem melhoria. Então, aqui eu promovo um encontro de 2 personagens jovens, ela trabalhando na Alemanha porque a Itália está em crise e odiando os alemães, sendo humilhada, como frequentemente acontece com quem trabalha no país alheio, nessas condições. E ele atravessando a Europa com aquela pecha de ser filho de um país atrasado porque vive a ditadura. E me ocorreu de escrever essa história durante o governo do futuro presidiário, que tinha, por exemplo, o César, né? César, que é escritor, eu encontrei e fiquei um pouco assim, preocupado, porque ele disse claramente que ele ia sair do Facebook e das redes sociais, que ele estava se sentindo ameaçado, estava se sentindo ameaçado. E eu sou pouco tempo, quer dizer, devo ter poucos anos a mais do que o César, mas aí eu me senti velho o suficiente para dizer para ele, lembrar para ele que essas coisas passam, sabe? Isso daí. Aí eu pensei nessa situação que, por exemplo, uma Itália em crise, um Brasil sob a ditadura e de repente as coisas mudaram lá e cá, sabe? Não foi preciso mais italiano trabalhar na Alemanha, o Brasil saiu, voltou à democracia. Eu queria um pouco celebrar essa luz que podia aparecer ali, né, nos anos 80 e poucos. Enfim, então é mais juvenil esse conto. No início ele até Uhum. aparecia como primeiro conto, aí eu fiquei com vergonha. Fiquei achando que como segundo ficava melhor. Então, Uhum. o curto-circuito é que veio encabeçando a coletânea, né? Podemos passar para o terceiro ou... Pode passar, quer dizer, aí pessoal, gente, olha aqui não sou só eu que entrevisto o Dal Bastos, tá? Nós todos entrevistamos ele, mas eu ia depois te pedir para tentar fazer a leitura de um deles integralmente, mesmo que você continue, mas Olha, tem que ser um Suzana, conto dá licença. enorme. Eu acho perigoso abrir o microfone comigo aqui. Então, eu acho melhor colocar as perguntas para o final. Mas, Ah, assim, tá. Ah, não, vamos às perguntas para o final, tá certo. Vamos nessa, então. O terceiro, Batismos, enfim, doeu um pouco fazê-lo, sabe? Mas eu vou ler um trechinho aqui. As pessoas adentram a fazenda em diferentes automóveis e, pelo fumê fechado dos vidros com que evitam ser vistas de fora, tentam enxergar defeitos que contradigam a fama de zeloso e próspero do proprietário. Mas é difícil, pois a terra tem as características de qualquer pedaço de agreste, porém realmente se destaca pela qualidade das cercas, do capim e do rebanho, sem falar na extensão, que faz a vista se perder. O contraste com a aridez da região aparece de verdade na sede,
cujas construções, a Casa Grande, a do Vaqueiro, além da garagem da capela, se cercam de arbustos de verde intenso, palmeiras imperiais e flores variadas. A atravessar sinuosamente o quadrilátero de 3 hectares, um córrego perene reforça o aspecto de oásis. No alpendre, um casal jovem coroa a cena de cinema. Nos braços da genitora, um bebê tão loiro quanto os dois é saudado pelas covinhas mimosas e pelos cachos dourados, mas, sobretudo, pelo azul dos olhos. A mãe sorri, o pai ri, então se miram como autores de obra-prima, a se esforçarem para se mostrar humildemente agradecidos pelos elogios e, assim, evitar que o orgulho ofenda. Então, eu fui uma vez a Alagoas, estado de onde eu venho, eu vou todo ano, e eu conversando com um conhecido, ele dizendo de um pessoal que estava matando garotos da periferia. Claro, a maioria miserável, pobre e muitos afrodescendentes. E aí ele me disse mais, olha, você vai estar aí e tal, é bom a gente não falar nesse assunto, porque tem muita gente que anda com a gente, que nos frequenta e que é parte desse esquadrão. E aí eu fiquei assim, sabe, muito mal, me senti muito impotente. Como é que no Nordeste acontece isso? Como é que pessoas que certamente eu conheço, e como é que eu não posso fazer nada? Então ficou um pouco engasgado. E eu sempre fiquei pensando em trabalhar essa temática. Mas estava com medo de ficar algo só panfleto, né? Fazer um panfleto. E aí, aos poucos, eu fui combinando com um mal-estar que eu experimento como nordestino a cada eleição presidencial. Porque vem o povo e trata nordestino assim como se fosse um alvo. E ali eu entendo certas sintomatizações. Eu sintomatizo, perdão, eu somatizo. Eu me sinto fisicamente mal. E aí eu construí essa história de um povo bem branco, dos olhos bem claros, e então a combinação cruel nesse conto desse racismo com essa violência que se exerce contra pobres, independentemente da região brasileira. Então é um conto complicado, foi complicado fazer, mas foi a maneira, né, que eu encontrei de tocar nessa ferida, para a qual eu não enxergo muita solução, a não ser o que a gente sonha, né, como socialismo, distribuição de renda, sei lá o quê, enfim. Esse é o terceiro conto, Batismos. Passamos para o quarto? Passamos. O poder aquisitivo, ele começa com uma senhora, a Luísa B., inclusive, fez um vídeo sobre uma análise brilhante, eu achei maravilhosa, porque tem coisas que eu não tinha enxergado, como sempre acontece, e a Luísa B., que está conosco aqui, Luísa Lopes Lima, analisou esse conto, né? Então, em fase avançada, a gente lê. Numa das conversas com um amigo em situação análoga, decidi usar a indenização para trocar o velho carro por um mais novo, de modo a trabalhar como Uber, o que no primeiro momento lhe parecia um passo importante na vida, afinal ninguém mais o controlaria. Em repetição de outro comportamento igualmente na moda, comprou uma arma de fogo, que sempre mantém consigo, vez ou outra, a tocá-la em busca de segurança no sentido mais amplo, que no início incluía desde a certeza de que nenhum ladrão ousaria roubá-lo, até o sentimento de que era mais forte e poderoso que a maioria dos humanos. Um de seus programas favoritos era andar pela rua com as duas mãos nos bolsos do casaco, à direita segurar carinhosamente o revólver, enquanto imaginava o estrago que poderia causar nos muitos cretinos que acreditava avistar.
Era miolo espatifado, olho arrombado, testa perfurada, enquanto ele urrava de exaltação a experimentar a glória de quem realiza a sublime missão de higienizar o mundo. Como sentia o ímpeto crescer em situações tão diferentes quanto ser atendido com negligência por frentista de posto ou esperar por passageiro além do tempo combinado, concluiu que ninguém que o atrasasse, atrapalhasse ou incomodasse era limpo bastante para merecer viver. Enfim, é um personagem filho do desemprego e que se espalhou, né? Eu tenho sempre a impressão de que os personagens são como fantasmas que ficam pairando sobre nossas cabeças e, dependendo do que acontece, eles nos vestem como carapuças e a gente os assume. E então entrou na moda essa ideia de você assim adquirir uma arma e aí fazer uso dela e por aí você se sentir, sei lá, indo à forra. Então perde o emprego, vai para o Uber, mas ele tem essa contrapartida de agregar uma força a si e a capacidade de matar, né? Então foi uma maneira de eu tocar um pouco nesse fascismo que tomou conta do país, né, nos últimos tempos e em alguma medida tomou conta do mundo, né? Então aquele Zé Ninguém de que o Wilhelm Reich fala, escuta Zé Ninguém, é aquele que acha que é poderoso quando na verdade é um oprimido. E aí uma das maneiras de ele sentir essa conexão com o poder é justamente exercendo de maneira desumana essa força. Então seria um pouco esse personagem. Ainda que a Luísa B, ela com toda a pertinência, destacou que o protagonismo aqui é feminino, porque esse Uber é comprado, digamos, é financiado por uma mulher que pega algumas pensões e faz uso também desse poder, só que é o poder econômico, né? Então, vejo, lá tem um condomínio, aí depois eu vou para a Europa, os mochileiros, aí eu vou para o Agreste, e aí voltando aí para uma Uber, que próxima à nossa, uma Urb, que é próxima à nossa, com esse desmantelo, e que lembra bastante, como também sublinhou a Luísa B., o bairro de Santa Teresa, porque eu explorei bastante esses prédios antigos e deteriorados e o tiroteio rolando, né? Hoje a gente está conversando aqui, os traficantes ali estão até calmos, né? Não se amedrontem se daqui a pouco vocês ouvirem tiros, porque são eles celebrando alguma coisa, enfim. É porque o Flamengo não está jogando hoje. Se tivesse o Vasco, a gente já estaria ouvindo. Esse é o quarto conto. E aí eu não sei se a gente pode ler mais um pedacinho, e aí Pode ser, Dan. Projeto Madá, Madá de Madagascar, né? Assim que o calendário virou para o ano 2000, o projeto começou a aparecer praticamente em cada frase que chegava a meus olhos ou ouvidos. O termo emergia sempre cheio de positividade, associado a êxito, realização, às vezes glória. Um dos usos reveladores de sua força avassaladora e seu incrível alcance foi feito por nosso vizinho de porta, que, questionado pela esposa por querer mais uma criança, quando sequer a ajudava nos cuidados com as duas que já haviam colocado no mundo, encerrou o assunto de maneira taxativa. Mas o novo filho é um projeto meu. A coitada ainda esboçou um biquinho de tristeza, que, no entanto, não conseguiu desdobrar em crítica, pois o machismo do consorte acabava de se acobertar com vocábulo contra o qual ninguém podia se insurgir. Os passageiros dos ônibus e metrôs que eu tomava também plantavam a palavra nas conversas, para dizer dos grandes sonhos, comprar um teto era o mais comum, mas igualmente das intenções mínimas, como saborear um pingado na padaria da esquina, por exemplo. Dotado de superpoderes, naturalmente o substantivo começou a rondar minha jovem pessoa, de quem os pais esperavam, com ansiedade crescente, a apresentação de planos profissionais. Então, aqui é uma moça que acaba a graduação
em 2000, quando se virava a página do milênio, e eu quis explorar essas bossas, essas modas que aparecem. Já que a gente vai entrar no século XXI, no terceiro milênio, parece que a gente vai inaugurar uma nova era, né? Vai ter alguma coisa de diferente. E aí, ficcionalização do termo projeto, na verdade, nada disso aconteceu, mas eu quis por aí pavimentar a viagem dela com um francês para Madagascar para discutir relação. Um francês que veio fazer um intercâmbio no Brasil, ela conheceu e tal, enfim. E lá, em Madagascar, eles travam contato com uma ditadura que se arrastou durante décadas. Você tinha lá um ditador que era o dono da TV estatal e ele vendia todos os minérios da ilha de Madagascar e tinha a casa do 16 em Paris, né, que é o bairro mais chique. Enfim, e eu quis explorar assim essa proximidade entre uma ilha, né, entre a Ásia e a África, e a situação do próprio país, ao mesmo tempo em que ela desfaz dessa imagem idílica que se tem, né, de Madagascar. Na verdade, eu próprio conheci Madagascar e, nossa, é aflitivo, é muito desesperador, porque a capital, por exemplo, de Madagascar tem 2 milhões de habitantes, é uma grande comunidade, é uma grande favela, mas as nossas são riquíssimas. As pessoas andam pelas ruas descalças, o analfabetismo beira os 70%. Mas é uma coisa, você não vê perspectiva. Então, eu trabalhei um pouco esse paralelo entre dois mundos, né? Um país em desenvolvimento e um país afundado na miséria, tendo em comum essa história triste de elites escravocratas, de donos do poder que não dão margem a que a população se desenvolva. Então, por aí eu saí um pouco aqui do Brasil, como tinha saído com Sem Mais Nem Menos, aquela mochilagem pela Europa, e fui lá para a África. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque como eu me desenraizei quando saí de Alagoas, aí fui para Recife, depois eu vim para aqui, depois morei em outros lugares, assim, eu gosto de explorar esses diferentes cenários e colocar isso na literatura que produzo. Aí nós temos 5 dos 10 contos. Quer dizer, não sei se a gente para, conversa, abre a conversa, coisa que sabem. Suzana, seu áudio está fechado. Eu fechei porque eu ia tossir, aí fechei. Esqueci de. Acho que a gente pode até tirar o texto, né? Talvez, para a gente se ver. É, né? Fica melhor, né? A gente se Isso. vendo, né? Todos, né? O que que eu ia falar? Quer dizer, quando eu li seus textos, né? Bom, eu vi. Bom, primeiro, é muito incrível, que você trabalha com uma linguagem muito simples, ela é simples, é escorreita, né? Ah, mas você tem um poder meio cinematográfico, né? Quando você descreve, né, as coisas, né? Muito interessante, que é ao mesmo tempo por dentro, um narrador, né? Por dentro e por fora, né? Você é esse narrador que você acaba por fora no cinema e por dentro, não sei se você está entendendo, e por dentro acaba dizendo aquilo que você deseja dizer, com aquilo que você filma, entre aspas. Hum. Seria uma coisa assim, É, como um estilo geral. eu acho que a influência da imagem de movimento é muito antiga, né? Muito velha. Uhum, sim, Então, sim, por sim. exemplo, eu aprendi a ler lendo revista em quadrinhos É. e depois eu Uhum. fui tomado pela televisão, né? Então, assim, inevitavelmente a gente tem esse narrador embutido que é
como um Uhum, cineasta, alguém que tá uhum, filmando. Ao mesmo tempo que, programaticamente, eu trabalho a subjetividade do personagem. Assim, o tempo todo eu fico querendo ver a interioridade dele. Aí fico promovendo esse deslocamento, né, a que acho que você está se referindo. E, uhum. claro, que tem narrativas que são feitas só lá fora, mas eu não gosto muito, sabe, desse tipo de narrativa. Eu gosto Uhum. quando tem o interior, tem o exterior, e isso é parte do Não, é esse jogo. movimento que eu vejo, assim, né? É um, dá um movimento muito interessante, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você vem ao teu primeiro livro de contos. Como é que você entende a diferença? Você é tão velho como andar a pé, mas é sempre interessante, né? Você se deparar com uma pessoa acostumada com a narração do romance, que é uma arquitetura, né? É outra, né? E com o conto, que é apenas um flash, um minuto, um pedacinho da paisagem, né? Digamos. Sim, Como aquela famosa teoria do Cortázar, né? Da foto sim. e do cinema, né? Como é que é isso? Como é que foi para você, né? Passar para. Você adorou. O que que você adorou que no o romance não te dava? Por exemplo, eu fiz uma viagem, eu conheci uma história de um moço que nunca fez nada na vida. Sempre foi Hum, um parasita. Então, ele nasceu, ele foi insuportável, criança, ele foi cruel, aí se desenvolveu, ele arrumou uma esposa que tinha condições de bancá-lo, então ele virou gigolô, e aí eles tiveram filhos. Num determinado momento, a moça quis partir. Ele disse que se ela fosse, como ele é violento, ele a mataria. E, finalmente, o filho resolveu casar e ele disse que o filho não poderia casar porque ele estava mal, tomando remédio psiquiátrico e precisava que o filho cuidasse dele. Eu, quando você está fazendo conto, e não fazendo um livro de contos e não um romance, você diz assim, cara, olha a história do sujeito, sabe? Claro que você vai exagerar, você vai encontrar por dentro dele as motivações, você vai, enfim, fazer conto, não fazer crônica, tá bom. hum, Mas é algo que te fascina, te mobiliza, para a qual você pode dar uma resposta quase imediata, quase como ideia que você anote, diga assim, não, eu vou colocar na próxima coletânea ou nessa que eu estou produzindo, e assim eu vou ficar, sei lá, resolvido de alguma maneira com esse estímulo que eu acabei de receber. Então, a hum, coletânea de contos ela tem essa flexibilidade, né? Então, enquanto nós lutamos em nome de uma certa ética ou da necessidade de pagar contas para ser úteis, alguém hum. escolhe ser inútil, imprestável, violento, canalha, cruel, desde o início até o fim. E ele vai vir tornando todo mundo vítima, né? Então são os pais, depois a esposa e agora os filhos. Então ele vai poder morrer tranquilo. Eu acabei com várias vidas. Percebe? É uma Isso é pessoa coerente, violento. né? Hã? É um ser humano coerente, É. Então, assim, autêntico. essa história eu já conhecia, digamos, por duas gerações. E quando a última viagem que eu fiz, eu vi que ele está agora atacando a terceira geração. Isso, fechou. A obra dele está completa. Se eu estivesse fazendo romance, onde é que eu ia colocar isso? Entendeu? Ao mesmo tempo que talvez não mereça um romance. Até mereceria, mas é mais simples. Aí eu pego isso, não. Aí eu vou trabalhar, né, ali no livro que eu estou fazendo. Então, uma vez eu estava lá na UFRJ, tinha um autor dizendo que não gosta muito de escrever conto, ou o colega dele estava dizendo que não era muito bom escrever conto, porque você queima personagens. Eu fiquei até um pouco preocupado. Mas não é isso que eu estou vendo, sabe? É uma pluralidade tal,
de estímulos de pessoas que se candidatam a virar personagens que eu acho que é inesgotável, sabe? Dá sempre para criar novas histórias, enfim. Porque tem uma coisa que na verdade, é, quem constrói personagem, estou falando assim, em termos teóricos, claro, você é o ficcionista, é o romancista, mas é o romance, né? O romance é a história do personagem, né? O conto, ele é um momento, é um pedaço de alguma coisa, pode ser até um pedaço de um personagem, quer dizer, né? É um pedaço de uma história, um detalhe, uma janela aberta pode ser um conto, né? Sim. Essa é, pelo menos, a ideia que eu tenho. Você não me preocupo. E, inclusive, por conta disso, ele é sintético, ele é parte da noção de síntese, né? A Sim. impressão que eu tenho sempre, né? É que ele parte da noção de síntese. Poucos personagens, você tem uma, um assunto que você quer resolver. Eu acho que é um pouco, o conto é um pouco isso, não? Um assunto, É, sim, mais do que um personagem que você sim. envolve, E seria? é, eu acho também que a Marilene Felinto ela diz, né, no prefácio do livro dela, assim, nas primeiras páginas de Postcard, né, que é o livro de Oscar, eu contos tenho dela, aqui, depois né? dos dois primeiros romances. Ela diz, não, escrever romance num país que não lê, é desanimador, não sei o quê. Aí eu resolvi conto, fazer conto, porque conto você faz um, terminou, faz outro, sabe? Uhum, Então eu percebi que, tendo que ler o que os alunos produzem, tendo que fazer uma série de coisas na universidade, tendo que participar de bancas, etc. Com conto, eu mantenho uma certa fidelidade, encerrou, acabou, aí eu posso até correr para fazer outras coisas, eu volto e crio um outro conto. Isso, na agitação em que a uhum, gente se uhum, encontra, eu acho que o gênero, ele, assim, cabe um pouco mais. E uma outra coisa importante que eu adorei, Susana, foi ah, poder experimentar. Então, assim, aham, eu vou trabalhar a mulher que é desenganada, e aí ela ajuda a comprar as câmeras, e ela vira filmmaker, sabe? Vira videomaker, vai fazer ali para poder dar um ataque, fazer um ataque na humanidade, e ela acha isso maravilhoso, e ela até diz que Deus é que faz isso com o ser humano. Então, tem assim uma certa iconoclastia e tal, mas tem uma escolha vocabular para ela, tem um ritmo narrativo, né? E assim por diante. Aí eu vou uhum, pegar lá o batismos, eu tenho que descobrir o vocabulário associado ao agreste, etc, etc. uhum, Então, o conto, eu acho que nesse sentido ele também ajuda a gente a se sentir mais vivo como autor, sabe? Que uhum, experimenta, que vai fazendo descobertas a uhum. cada narrativa, né? Enfim. Oi, posso Você já perguntar me perguntar fala? também uma coisa? Claro. Tem enfim, um conto, né? Que tem essa coisa de ser o detalhe, né? O conto talvez a coisa fique, de alguma maneira, o enredo fique em primeiro plano, né? Independente do que é o, do que é o personagem, né? Não sei. Mas, enfim, eu queria perguntar o seguinte, Dal. Você, quando você escreve, tem uma coisa nesses contos, duas coisas que eu queria colocar. Que você, ao mesmo tempo que você define muito bem uma certa coisa contemporânea, você também cria uma coisa que não é tão, às vezes, no meu conto, no conto que eu fiz a resenha, que não é tão identificável o lugar do que está acontecendo a ação. Você tem um trabalho que você mostra e que você, alguma coisa, você esconde, né? Você traz que fica oscilando para mim entre uma coisa que é claro, fica mais universal e uma coisa mais, como é que se diz, mais específica, mais local. E outra coisa que eu queria te perguntar que é mais assim de processo de criação. Se você, quando trabalha, você trabalha com você sabe o início, o meio e o fim do seu conto, ou se você pega um motivo às vezes e a própria história vai se definir. Como é que se dá? Você já tem o esqueleto ou você vai por um motivo? Como é que seria isso?
Bom, sobre a não localização espacial, eu penso no que o François Truffaut disse certa vez no livro, né, de entrevistas que eu até traduzi para Nova Fronteira, que ele fazia um filme para negar o anterior. E eu, como fiz a trilogia lagoana, em que disse, olha, é aqui é Maceió, aqui é o interior de Alagoas e tal, a cidade aqui é uma fazenda. Eu saí meio cansado de situar espaço temporalmente as narrativas. E aí, quando eu parti para os contos, eu fiquei pensando que eu queria diluir um pouco. Claro que não é uma diluição radical, né? Mas tentando assim, esmaecer, digamos, esse balizamento espaço-temporal. E isso é uma coisa que eu fiz propositalmente, até para alternar, né? Para não ficar somente ali na localização. E a outra pergunta, Luiz, eu confesso que você falou outra coisa além Foi disso. da estrutura de Ah, processo de criação. Se você parte já de um esqueleto, você hum, começa numa coisa assim, a Madalena pegou a xícara de chá. Aí você vai e não sabe onde a Madalena vai chegar. não, é assim, a gente sabe que a Clarice dizia que escrevia sem roteirização prévia, né? Mas ela escrevia as histórias dela. E aí, não sei, Água Viva é isso, é o não evento, não evento, não evento. E eu, depois de tudo que se experimentou lá atrás, eu morreria de vergonha de ficar fazendo as mesmas experimentações. Então, eu gosto de imaginar um enredo, o que vai acontecer. Agora, adoro quando ele não sai absolutamente como eu imagino. Quando eu tenho que matar um personagem que eu achava que ia ter importância, ou quando aparece uma solução que não estava absolutamente prevista. Então, acho que a entrega ao imponderável, à imprevisibilidade, é que faz a gente se sentir, assim, sabe, nos braços da ficção. E aí, Uhum. quando esse descontrole rola, é maravilhoso. A gente até pensa que basta produzir, que não precisa nem pensar na acolhida lá depois, na recepção, porque já satisfaz bastante aquilo que a gente busca como escritor, né, como escritora. Então, é mais ou menos. Eu gosto de pensar, de imaginar, mas, ao mesmo tempo, eu adoro que a escrita leve a um lugar não imaginado, não pensado, não planejado. Né? Eu Ok. posso fazer uma pergunta em cima disso para o Dal? Fala, Aron. Tudo bem, querido? Então, é que você falou, ela perguntou do processo de criação e essa questão de ter plano para escrever ou não ter plano para escrever, não é isso? Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte: se você escrevendo um conto, um romance, se vez ou outra, aparece um personagem indesejado que você não pensou e ele passa a fazer parte da história, ou você elimina ele da história, se acontece isso com você, por favor. Eu vou contar assim uma história emblemática dessa situação com que a gente se defronta como escritor, né? Eu estava como professor substituto ganhando R$ 965, eu lembro até hoje. E eu tinha que dar R$ 1.000 para o meu filho, em 2005. Aí eu mandei para o Alberto Spreger, da Renome do Mará, que estava na Ed Ouro, o meu novo romance, O Reima. Aí ele pega e me liga imediatamente. Dal, acabo de receber o seu novo romance. Eu pensei assim, o que aconteceu? Nenhum editor me tratou dessa maneira nunca, porque eu sempre fui carregador de piano da editora, mas quando eu chegava com um projeto meu, o editor fugia, porque sabia que ia dar encalhe, prejuízo, enfim. Nunca fui bom de mercado. Bom, aí eu disse, Alberto, o que é isso? Você está me telefonando? Você recebeu? Mas eu quero que você faça um outro romance para mim em 45 dias. E vai se chamar Clandestinos na América. Lembra o livro que você reescreveu, Clandestinos, Dal? Lembro. Então, o cara fugiu da Polícia Federal e a Globo leu o livro e fez a novela América. E lendo esse livro, criou alguns personagens, tirou casquinha na gente, a gente vai tirar casquinha nele com um livro chamado Clandestinos na América. Aí eu falei, Alberto, tenha vergonha. Você não abre meu romance, você me liga querendo que eu faça em 45 dias o que me tomou 8 anos, que foi o tempo do Reima. Você acha mesmo que essa conversa faz sentido? Ele disse, faz, porque eu tenho US$ 5.000 para te dar de adiantamento.
né? Então, eu liguei para o Costa Lima, liguei para o Ivo Barbieri, né? Pensando assim, cara, o que é que eu faço da minha vida? Né? Vocês ainda vão continuar me amando, né? E os dois disseram, você não está morrendo de fome? Estou. Então, né? Bom. Aí eu comecei a escrever em 45 dias. E aí, Aaron, tinha um personagem que tinha maior importância, e era o americanizado que levava um aluno de letras lá do fundão a virar, né, traficante de seres humanos para a América. E esse cara foi ganhando importância, e quando chegou na véspera da entrega do original para a editora, eu percebi claramente que eu não sabia absolutamente o que fazer com ele. E que havia ali duas possibilidades. Ou o personagem morria, ou o autor fracassava. Entendeu? Um dos dois ia se acabar. Eu vivi um drama, eu falei assim, cara, será possível? Esse sujeito americanizado, sabe? Ele que sonha em viver na América, em que não sei o quê. E eu tinha vivido na América, eu tinha odiado. Não vivi muito tempo, mas eu vivi o suficiente para detestar. E aí eu não tive dúvida. Eu peguei, do nada, me ocorreu aquilo das Torres Gêmeas, aquela coisa das Torres Gêmeas. Eu peguei o sujeito, joguei nas Torres Gêmeas, foi banha, explodiu, o cara morreu. E aí eu celebrei, assim, sabe? Fiquei tão feliz, tão aliviado, porque eu tinha desatado esse nó. Eu matei o desgraçado do personagem. E aí o Alberto Spreger me ligou emocionado. Eu acho até que ele chorou, cara. Ele chorou porque eu matei o personagem, que era, assim, alguém que não tem nada a ver nem com o Alberto. Então isso acontece. Eu estou contando um caso meio caricato, mas a que ponto a gente chega, né? De perceber que, olha, ou eu elimino ou vai fracassar a narrativa. Quando esse cara morreu, em 2 segundos eu fechei o livro e cumpri o prazo de 45 dias. Então foi uma encomenda de best-seller, fiz o best-seller, foi vendido nas lojas americanas em 3 vezes, de 3,30, loja de conveniência. Foi assim, até hoje esse livro me persegue, porque a estante virtual é coalhada de exemplares e não sei o quê. Enfim, Aham. Foi um sucesso? eu acho que foi, sabe por quê, Luísa? É que, por exemplo, uma coisa que eu lembro, e por isso eu conto com frequência, o meu irmão, ele batia no peito, orgulhosíssimo, de nunca ter lido um livro, Fazendeiro, Alagoano. Uhum. E aí ele recebeu esse livro, ele viu esse livro lá em casa, ele abriu e não parou de ler, porque Ó. esse livro ele foi feito para funcionar como uma telenovela, é um folhetim, Uhum. entendeu? E aí, assim, eu pensava, o que eu vou fazer? Não, bota um cara aqui que fala inglês, aí vai. Aí o Alberto dizia, Dal, tem que botar amor. Aí eu vou botar um amor. Aí botava o cara se apaixonando por uma funcionária da seção de ensino da Faculdade de Letras. O cara ia lá, não tinha uma nota, não saía, ele ia lá, pedia a nota, acabava se apaixonando. O Ronaldo Lima Lins até me disse assim, que é isso? É surrealismo, não é realismo fantástico, porque eu botei uma morena, sabe, atraente, e lá tinham umas senhorinhas, assim, tabagistas, não tinha nada daquilo que aparecia. Aí o Alberto dizia assim, ó, Dal, acho que agora tem que botar a traição. Aí, meu Deus do céu, tem que botar um chifre no cara. Como é que eu faço? Porque isso é parte, né? Aí eu não sabia o que fazer. Eu imaginei um professor titular que tomava a mulher do aluno. E sabe em quem eu fui me inspirar? Pasmem. No Sequim. Antônio Carlos Sequim. Que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aquele tal professor titular fez. E desde então, porque o Sequim era o único titular de brasileira, ninguém podia virar titular, não foi? Depois é que mudou isso. E aí toda vez que eu encontrava o Sequim, eu morria de rir, ele não sabia por quê, porque eu imaginava, assim, eu pensava, ele não sabe o que é que eu fiz, né, com ele. E aí eu fui explorando certas coisas e o Alberto foi lendo as páginas ao longo do tempo, né? Não, os parágrafos estão longos, aí botava os parágrafos. Esse parágrafo aqui tem que acabar, você sabe, né? Jogando o leitor para o parágrafo seguinte. Eu ia fazendo, eu tive ali, né? Uma monitoria, digamos assim. E aí
Ele foi lido por pessoas, assim, eu não diria pelos meus amigos, mas as mães dos meus amigos todos leram, sabe? Os pais, as pessoas que não gostam de literatura. Minha prima disse assim: para de fazer essas coisas horrorosas que você faz, complicadas. Você tem que fazer clandestinos na América. Agora, em Pô, diante. eu exijo Clandestino na América, parte 2 agora, com Trump, e eles É, fazendo, ó, vou ser a sua editora, vou ganhar na loteria, e eles vão é, fazer um esquema para sequestrar o Bolsonaro da Papuda, para libertar. Vai ser porra. o plano. Tem que investir mais US$ 5.000 para fazer. Dava eu te fazer uma pergunta, deu para perceber que tu és um autor bastante flexível no sentido de atender determinadas demandas, né? Aí, basicamente, ficas naquele jogo entre previsibilidade e o imponderável. Eu voltar para o teu livro de contos, eu queria saber como que, já que tu te falaste de antologia, né? Como que tu fazes para decidir mesmo, tipo, intuição, qual é o comando ou o processo, né? Do ponto de vista da composição, o que que, tipo, tu disseste, esse aqui ia ser o primeiro conto, mas eu fiquei com vergonha, então coloquei como segundo, porque de alguma maneira isso, tu tentas, como num romance se faria, empurrar o leitor para tal lugar, ou é uma coisa meio rizomática, e aí a coisa se abre e o leitor que reconstrua. Não, eu acho que, Fadu, a ficção ela é rizomática por natureza, inevitavelmente, ela leva, ela estimula, né, a criação de outros universos ou diferentes camadas, enfim, perspectivas. E eu acho que a gente não precisa fazer muito esforço para isso. Então, eu tenho um plano, eu desenvolvo um plano. Por exemplo, o livro que eu estou fazendo se chama Tactique. E aí eu começo na velhice, passo para a meia-idade e chego à juventude e infância, né? Trabalhando diferentes situações, mas pensando esse projeto. Tem um plano ali que é trabalhado propositalmente. O livro que está saindo, por exemplo, Manobras de Retorno, ele foi surgindo por acaso, que eu fiz um conto que é pensando o Caio Fernando Abreu tendo a ideia de escrever Sargento Garcia, fiz a convite do Ricardo Barberena para o livro de 70 anos Jucaio, e aí penso essa ficção a partir das informações que eu detinha do próprio Caio e tudo mais, né? E tinha um outro livro que eu fiz a convite da Victoria Saramago, chamado Escritores Escritos, tinha um conto que se chama O Toró de Céline. Eu imagino Luiz Fernando Céline nos trópicos. Então, são dois escritores, mas em momentos diferentes. O Caio, em 82, e o Céline, mais recentemente. Né? Eu até dei uma atualizada e ele aparece como se fosse 20 e poucos, 2020 e poucos. E aí, cara, a geração da minha geração, ela viveu a ditadura não como os guerrilheiros viveram, mas a gente sofreu muito com a ditadura, né? Eu não fui preso, mas eu era cabeludo. Aí parava o camburão, levava gente. Aí eu estava estudando, aí alguém desaparecia, sabe? Essas coisas. Então a gente meio que se tem uma obrigação meio geracional de produzir alguma coisa que toque nessa ferida. E aí, a partir desses dois contos, eu criei um conto ambientado no Rio, se passa em 73, de uma guerrilheira. Aí depois eu fiz um outro, que é de um grupo de teatro em 78, no início da abertura política. Aí entra o conto do Caio. Depois eu trabalhei para mudar o ponto de vista da esquerda, fui lá para a direita e explorei essa figura aí, fascinante para mim, que é o Mourão, o general Mourão, porque ele, Não entrou. o Mourão, cara, o Mourão, ele é gaúcho, ele é filho da Casa Grande Militar. O pai dele era, assim, o maior assassino da ditadura, o Médici. Então, ele trabalhou com o Ustra. Ele era entomado com Goberi. O Mourão é, assim, a Cascavel, sabe? Filho, mas, assim, ele é o cara. Ó, outro ser humano coerente.
mais do que coerente, uma tradição brasileira, assim. Eu acho E isso. aí ele, como Bolsonaro, quer dizer, eles representam a busca de reeditar o sonho. Então eu criei uma espécie de galeria, sabe, para essa figura, que não chamo de Mourão, claro, mas assim, que ele olha para os mitos dele, sabe, para os ícones, ele vai dizer, então, os 5, aí vai ter um sexto, serei eu, porque o capitão, tem que ser general, e eu vou tomar. Aí eu vou explorando os fatos, e aí ele entra com o ponto de vista da direita. E eu fiz muito isso estimulado pelo romance político, que sobreviveu. Então, você pega, por exemplo, o Antônio Calado, ele explora o torturador, o Golbery. Você pega o Ivan Ângelo da Festa, cara, o capítulo que é o torturador falando é o melhor do livro, sabe? Porque você vai ali no que há de mais sórdido, de mais abjeto, de mais cruel, e aí você vive essa alteridade sendo alguém de esquerda. Claro, não é para depreciar aquele ponto de vista, mas é para dignificar esteticamente e ultrajá-lo eticamente. Então é um jogo ardiloso, sabe? Fascinante. E aí, finalmente, depois do Mourão, que, né, claro que se esborracha, o projeto dele é destruído assim completamente. Aí vem, ainda bem para nós, né? Porque se ele assumisse, aí seria muito mais complicado. E aí depois entra o Cellini, que é o desengano, o niilismo, porque ele bota o Lula e o Milei, entendeu? Como representantes da esquerda e da direita para defender sua tese de que, no fundo, o ser humano é inviável. Então, tem um projeto, percebe? Assim, tem uma Uhum. cronologia, né? Tem um movimento de cunho histórico, etc. Agora, muda vocabulário, muda ponto de vista, enfim. Mas, sobretudo, esse exercício de fazer uma coletânea de contos de cunho político sem me prender àquilo que asfixiou o texto político durante a ditadura. Sem resvalar para o proselitismo político, para o panfleto, sabe? Tentando Esse, escapar. esse, esse eu acho que é o maior risco quando a gente escreve, tanto faz prosa ou poesia, né? É a panfletagem, É, não é? Eu acho que isso aí, quando começo a ler um texto que, né, eu vejo esses traços assim, realmente é uma coisa desanimadora, né? Que é um tal de concluir por você, sabe? Sabe? Quase chamando você de imbecil, né? O é. texto panfletário, ele é isso, né? É uma coisa, Por enfim, outro muito lado, óbvia, né? se, por outro lado, se a gente tiver maldade no coração, essa conversa está sendo muito inspiradora para mim. Daqui a pouco eu vou esquecer tudo. Mas, assim, eu fico pensando assim, você fazer um texto onde o narrador, obviamente, quer te manipular para uma coisa panfletária. Isso é engraçado, né? Então, sempre dá para pegar uma coisa que não, é claro, né? E subverter, né? Mas eu fiquei pensando, Dal, eu gostei dos seus. Vamos falar de prazeres inconfessáveis. A Dauri Bastos e o folhetim. Você gostou da experiência de virar com todo, de ser puta velha tô devolvendo, dessa prostituição? Porque, pô, eu acho muito interessante, né? O folhetim, ele pro romance, né? Ele é uma mãe do romance, não é? Ele tem uma coisa, o folhetim é importantíssimo não só historicamente no século XIX, sei lá, Três Mosqueteiros, né? Mas assim, para Clarice Lispector, para o Nelson Rodrigues, enfim, tem uma tradição aí suja da literatura que eu acho o máximo. Eu acho tudo deveria ser folhetim. Mas enfim, o que que você acha? Eu virei um especialista, virei uma autoridade, entendeu? Então, quando eu estou discutindo na universidade, sentando cacete em best-seller, eu falo como alguém que cometeu o crime, sabe? É diferente. Não é o professor purista que vem com teoria da literatura. Aí aparece um gaiato ou uma gaiata com um best-seller, com um negócio, vai lá, pô, isso aí a gente faz no mês.
Eu digo com autoridade, entendeu? Então, essa prostituição, digamos assim, é uma coisa que me levou, inclusive, a escrever livro de autoajuda, sabe? Então, a Sextante, que é desdobramento, a Suzana conhece bem essa história, né, da Salamandra, que é desdobramento da José Olímpio. Então, teve Isso uma vez bem. que pediram para eu fazer lá um livro, fazer uma tradução, eu traduzi, aí a Regina, o Tomás, tá perfeito, aí o Tomás, não, mas não era esse, não era para traduzir, era para você fazer uma adaptação de umas palestras que a autora de autoajuda deu nos Estados Unidos. E eu estava fazendo doutorado de sanduíche na França, morrendo de fome, que eu estava recebendo uma bolsa em real. E eu estava num Nossa. desespero. Eu estava vendendo tudo, estava fazendo um trotuar legal no mercado editorial. Aí eu disse assim, tá bom, beleza. Então, vocês estão tão ricos que vocês querem uma porta e encomendam uma janela. Aí pagaram a janela, né, pagaram a porta e eu fui fazer um mês e tal. E aí eu fui e fiz, entendeu? Peguei lá a baboseira da mulher, da americana, e transformei aquilo no livro de autoajuda, não assinei, ainda bem, né? Mas saiu, a mulher ganhou mais um livro lá na lista delas, a maior picaretagem do mundo, e eu recebi ali o pagamento com que paguei lá as coisas, enfim. Então, quando, por exemplo, alguém aparece na universidade com entusiasmo em relação a autores como Rafael Montes, aí quando eu desanco com autoridade, percebe? Quando alguém fica falando o inominável do Paulo Coelho, eu digo, meu colega, deixa eu dar na cara dele. Sabe? Então, assim, eu lembro do personagem do Luiz da Silva, de Angústia, do Graciliano, que, como vocês sabem, ele escrevia de aluguel, né? Um político dizia, fala mal daquele, né? O Fadu chegava para o cara e dizia, fala mal da Luísa B. Aí ele lá dava um cacete. Aí a Luísa B vinha, dava um dinheiro, fala mal do Fadu, pá, né? E ele achava isso normalíssimo. O que ele chamava de filho da puta? Era o autor vendido, o autor de ficção. Assim, como se a estética fosse uma espécie de espaço do sagrado, né? E que não. Então, eu fui filho da puta muitas vezes. E nunca tive vergonha disso. Agora, só para você saber, Luísa, eu, depois que ganhei salário e virei efetivo, eu nunca mais rodei a bolsinha, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma tara especial em fazer folhetim. Eu não aguento folhetim. Então, eu gosto de fazer essas coisas que não tem mercado, mas que é o que, né, me desafiam, sabe? Uhum. É, Mas assim, tem um outro prazer. Vamos falar, continuar no prazer sujo. Posso perguntar outra coisa? Porque pode assim, ser. quando a gente pega e está na narrativa do vilão, né? Você falar, dar voz ao inominável, o que não se diz, né? O que pensa Mourão, né? Isso também é um prazer, né? É um momento particularmente interessante, assim, né? Nesse espaço ficcional, assim, eu acho. Não, e eu acho que há os deuses da ficção, sabe? Eles vão dando umas luzes para a gente, porque, por exemplo, quando eu estava escrevendo esse conto, apareceu um documentário, não sei se vocês viram, do Buffalo Bill. O Buffalo Bill, ele foi tomar as terras indígenas e ele matou búfalos para que os caras não tivessem alimento. E aí o governo americano tomou as terras indígenas. E claro, que isso apareceu no momento que eu estava escrevendo a história lá do o conto do Mourão, e eu transformei o Buffalo Bill no filme dele desde criancinha, entendeu? O pai ensinando história para ele, mostrando a importância do cavalo, ele é dado ao cavalo, mostrando o Buffalo Bill, ele relê, tomando o uísque dele, sabe? Ele aprendeu muito de geopolítica com o Buffalo Bill, e ele sonhou mesmo para a Amazônia, para realizar o projeto do Golbery, né, esse projeto geopolítico fascista e tudo mais. Então, entrar por essa doença da extrema-direita é uma maravilha. Realmente é fantástico, é catártico, assim, sabe? Tem uma parada, uma coisa que vou fazer uma coisa narcisista aqui. Agora tem várias horas no livro que tem notícias de jornal, né?
E jornal sensacionalista é divertidíssimo escrever, cara. É muito divertido. E não fica aquém do que é o real, né? Isso que é engraçado. Mas, assim, é muito divertido você escrever uma coisa realmente preconceituosa, parcial. É muito bom, cara. Eu não sei por quê. Também não quero saber, mas eu acho divertido. Eu só Uhum. queria sinalizar que está aqui o Davi Bernard, que é aluno meu da oficina de contos e que escreve bastante. O André Barros, meu colega de professor de literatura brasileira. Está aqui o Joel Franco. E essa discussão aqui, eu acho que tem muito a ver com o Joel, porque o Joel é uma pessoa muito engajada e eu fico falando, Joel, bota em coerência, Joel, sai do panfleto, Joel. Então, ele agora, eu acho que está testemunhando essa conversa, que a Suzana viveu a ditadura bastante também, quer dizer, é o trauma de quem conhece o romance político e não quer que É, ele se asfixie, né? O queridíssimo Pascoal, aqui, colega de brasileira da UF, o Hernani, que a gente está sempre se encontrando e que vai fazer minha oficina, que ele disse. O Rodrigo Rosa fez a oficina em 2000, continua com cara de garoto, mas já é um senhor, né, muito. Rodrigo. A Ana Luísa está fazendo, o Aron foi meu aluno de doutorado em algum momento do passado, não foi, Aron? Foi. Foi isso mesmo, isso. E o Acho que foi Fadu, 2007, 2006, 2007. 2007, por aí. O Fadu é um brilhante jovem professor que quase entrou agora, virou nosso colega, que Aham. aterrissou, veio de Manaus e teve um desempenho assim maravilhoso lá no último concurso, né? E a Luísa B, que fez oficina e, enfim, certamente vai estar comigo em próximas edições de oficina, me ajudando como professora. Só para apresentar aqui Com a turma. certeza. Aham. Eu escrevi Fazer uma pergunta? meu Perdão. primeiro conto eu escrevi na sua oficina. A Ana Luísa. Gelda. Eu queria fazer uma pergunta. Você estava falando a respeito de gostar de escrever aquilo que te desafia. Justamente pela antipatia que você tem ao folhetim, você não acha possível misturar as duas coisas? Fazer um folhetim que te desafie, justamente por ser um gênero de que você tem antipatia, fazer alguma coisa de que você possa se orgulhar, mas que seja nesse formato folhetinesco? Assim, talvez eu tenha que em algum momento fazer isso, sabe? Para ver se os editores me percebem. Mas, assim, Porque ainda há eu, esse desejo da sua parte, você comenta muito, né? A respeito da sua obra não vender muito, dos editores não te procurarem e tal, mas você tem esse desejo de se tornar best-seller novamente, etc. eu nunca fui propriamente best-seller. Teve o Clandestinos da América que vendeu assim, mas isso não é. Best-seller é alguém que consegue ficar, né, na fita e seguir. Não tive nunca essa vivência, né? Agora, eu devo confessar uma coisa. Eu estava organizando, lá onde a Suzana está com o nosso querido lá, que eu vi vocês juntos lá, o menino, enfim, depois eu lembro. Não sei se é Qual bebê. deles? Qual Hã? deles? Qual É, deles? não, você está organizando, você estava entrevistando gente lá. Estava entrevistando o Canaã, estava entrevistando Ah, você. Sim, claro, claro. o menino, o mais O Paulo jovem, Henriques Brito. o Ramon, estava o Paulo Henrique Brito. Tá. Ramon, Aí, Ramon. Ramon. Então, lá no CCBB, em 2005, Ivo Barbieri e eu organizamos um evento, literatura brasileira em alguma coisa. Então, se encontraram na mesa o poeta Carlito Azevedo, Luiz Costa Lima, e no meio eu não sei quem estava. Mas olha, era uma coisa tão chique, era tão vanguardista, era tão inteligente aquela conversa, e eu fiquei pensando que eu era meio agente duplo, porque foi justamente quando eu lancei o Clandestinos na América. E eu pensando, cara, é um privilégio. Eu estou entendendo tudo que eles estão dizendo. O Paulo Henrique Brito também estava, era isso. Eram os três, né? Vanguarda, não sei o quê, experimentação. E o Luiz fazia com as mãozinhas dele umas coisas que ninguém entendia, assim. E eu, como fui aluno dele, sabia do que ele estava falando e tal. E eu Uhum. pensando, e eles não sabem o que é, eles não conhecem o calor do público, do dito
grande público, que o Clandestinos me proporcionou, sabe? Eu estar conversando com gente que não tem familiaridade com literatura e a pessoa dizer, cara, que fantástico, e eu ter vontade de rir, né? Porque eu achava, assim, o meu livro, continuo achando uma bobagem. Mas esse calor do público é uma loucura. Então, eu sou carente desse calor, eu queria muito ter. O que eu não consigo é coragem de me vender mais como eu já me vendi, entendeu? Isso me falta. Eu acho, Ana Luísa, que pessoas como o Almodóvar conseguem fazer essa combinação, sabe? Pega a coisa mais kitsch, coisa mais brega e, sabe, e trabalha de uma forma tal que fica chiquérrimo, né? Fica um negócio assim super up-to-date e tudo mais. Talvez isso aí seja uma combinação possível. Eu só não sei se eu teria interesse em seguir esse caminho, sabe? Mas, enfim. Mas que eu queria sim. Eu queria ter público, isso eu queria. Queria ter editora legal. Isso eu sempre quis. Então, Clandestinos 2 está. Clandestinos parte 3, aliás. Está a caminho. Oi, Até porque André, dá a tudo bem? impressão de que se Tanto a gente tempo que eu não conseguir vejo. vender um livro de que a editora goste, um livro mais prostituído, como vocês falaram, talvez isso abra caminho para depois publicar nessas editoras grandes alguma coisa de que você goste mais, né? É possível. O que eu acho que também não ajuda muito é o fato de eu conhecer a maioria dos editores grandes, né? E, assim, Eles nem já sempre, sabem que você é agente duplo. nem sempre eles gostam da minha cara, entendeu? Nós temos vivências ao longo da minha vida, eu convivi com isso, aquilo, e nem sempre as coisas deram muito certo, mas enfim. O André ia falar alguma coisa, era isso? Eu queria falar um pouco aí. Primeiro, é muito divertido ouvir você falar, né? E aí eu estava pensando exatamente como o tema está sendo esse de a questão do como fazer. Eu tô relendo o Amazônia do Sérgio Santana. Lembra desse livro? Na verdade, eu fui aluno do Sérgio Santana em comunicação em 85, uma coisa assim. E aí eu estava pensando se você, se uma, qual é a sua relação com essa questão do satírico, do engraçado, porque você é um cara muito engraçado falando, né? Essa coisa sacana e muito inteligente, e mistura inteligência com isso. Então, agora eu acho difícil fazer sátira, né? Assim, eu não sei como é. Eu queria saber a tua relação. Quer dizer, eu não sou escritor, né? Eu sou professor, mas eu queria saber a tua. Você já sentou para escrever, pensando assim, eu vou escrever uma coisa muito engraçada e ou tentou? Ou como é que é a sua relação com essa questão? Não, primeiro eu preciso cometer uma inconfidência. Eu estava na casa da Tereza Lessa, numa festa lá na Lagoa, plenamente bêbado. O Sérgio Santana estava bêbado e o André Barros estava bêbado. E o Sérgio Caramba. Santana que me apresentou ao André e me disse, o Sérgio, olha, literatura brasileira contemporânea é com o André. Então, eu não lembro absolutamente da conversa que a gente teve, que foi a primeira, né? Mas foi assim que a gente se conheceu. Foi o André, foi o Sérgio que me apresentou ao André. Bom, eu contei para o pessoal da oficina, da quinta-feira agora, que eu li o Sérgio Santana bastante, até porque eu conhecia, assim, ele foi o lançamento do meu primeiro livro, fez uma frase do segundo livro, né, morava aqui em Laranjeiras e tal, e tínhamos amigos em comum, etc. E eu sempre gostei muito do que o Sérgio escreveu, né, do que o Sérgio escrevia. Mas eu só entendi a literatura dele quando, numa entrevista que ele nos concedeu em 2005, ele se referiu à patafísica, né? Esse movimento pseudo-pomposo que os caras iam para o colégio de fãs, falavam assim, com toda uma desenvoltura, um repertório filosófico, banalidades. Né? Então, defendiam teses assim, né, com muito brilho, muita inteligência, mas na verdade era uma grande zoação. Aí eu disse, porra, é isso que o Sérgio faz o tempo todo. O que ele fez foi, né, uma prosa patafísica, sei lá como chamar isso. Né? Então, é marcante você ver o Sérgio fazendo isso.
Eu tive dois faróis durante muito tempo. Era o Caio Fernando Abreu e o Sérgio Santana. Mais velhos do que eu conhecia pessoalmente os dois. Nunca quis ser um, nem quis ser outro. Eu não acredito nessa história de você querer ser alguém que não você. Mas eu tentava sugar os dois, canibalizar os dois, enfim. Mas eu acho que, André, e bem antes disso, você vê assim, o que o Machado faz, né? O Machado é todo sério, todo culto, todo erudito, sacaneando absolutamente todo mundo. Até o Schopenhauer, que ele apreciava, ele traz para zoar. Quer dizer, você não vai fazer esse tipo de ficção, o que é que você vai fazer? Vai fazer uma coisa à la Coelho Neto? Vai fazer, entendeu? Não tem muito como escapar, né, dessa possibilidade. Eu acho apenas que a gente não precisa partir para escrever uma sátira. A gente pode tratar, como, por exemplo, nessa coletânea que eu estou me preparando para lançar, de assuntos sérios, graves, né, assassinatos, etc., etc., mas você explorar esses aspectos da vida que são jocosos, que são, e o tempo todo fazer o texto ser atravessado pela ironia, né, pelo sarcasmo, sei lá, enfim. Mas é isso. Um prazer te ver, viu? Fazia tempo que eu não te vi, André. Também. Suzana também, há muito tempo que É não muito vi. tempo, André. Nossa, nem me Eu lembro tô, uns 10 anos que eu não te vejo. Eu não sei falar. Olha, deixa eu eu, te dizer, me avisam a nossa Camila, ela me avisa sempre que o nosso tempo vai esgotando. Aí eu queria saber, assim, se como uma última coisa assim, do André, desse livro todo, assim, qual o conto que você tem algum conto preferido? Tem um que você, de fato, você olha, leu e diz assim, esse conto tá. Que eu sei que que a pessoa nunca está satisfeita, né, com seus textos, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito desse último. É muito bonito, refazendo o afeto, Sim. particularmente, né? É, assim, Suzana, da mesma maneira que eu não consigo olhar para o romance Reima, eu olho para esse livro aqui Hum, e me agrada, sabe? Independentemente do que uhum, o mundo ache dele. A minha relação com este livro é muito uhum, resolvida, sabe? Eu, claro, a gente lança e depois a gente fica com medo de ter passado erro gramatical ou outro, não sei o quê, a gente olha com medo, sim. Mas eu sempre que bato o olho nele, eu gosto. O Refazendo o Afeto me deixou um pouco preocupado, porque, para quem não leu o livro, é um sujeito tão boring, tão enfadonho, tão repetitivo, que a mulher dele não aguenta e vai embora. E ele não sabe o ele que é fazer engraçado por isso. com o pendor para a monotonia, sabe? Com o apreço pela rotina. Aí ele tenta diferentes maneiras de sair dessa situação que é agravada pelo fato dele ser um calvo precoce. Ele logo Uhum, cedo não tem cabelos. E aí ele chega aí para essas coisas assim que o povo da extrema direita gosta muito, coisas de cavalo, bota não, você bota uma cabeleira e você bota um chapéu e tal, e ele sempre é, cai no do cavalo. Ele tenta seguir o conselho de um pastor evangélico, vai para a igreja para tentar conseguir lá uma irmã, né, que reduza a sua carência. Ele faz umas experimentações e aí, no final, né, dando spoiler, ele está caminhando com a cachorrinha, e vocês sabem que os cachorrinhos interagem, e aí ele encontra uma vizinha que ele não percebia, ele buscando tão longe pelas redes sociais e tudo, alguém, né? Aí a vizinha, o cachorrinho da vizinha e dele se encontram, tarará, aí eles começam a conversar e ele descobre que ela adora a rotina, adora a monotonia. Então, assim, é perfeito para ele, aí ele refaz o afeto. Né? Eu mas é fiquei assim um pouco essa ideia receoso. que eu gosto, né? Pois é, eu Até- fiquei assim, nossa, fazer um livro que tenha um happy end, porque acaba sendo um happy end, Uhum, tem que ter alguma coisa esquisita.
Então, a gente que vive dado, sei lá, o histórico de libertação sexual, de não sei o quê, de parará, né? E aí eu pego um personagem muito distante dessa realidade, ele quer a mesmice, ele quer o dia a dia assim arrumadinho, Dia a sai do dia. trabalho, faz massagem no pé dela, e aí, enfim, acabou saindo. Eu fico feliz que você goste, viu? Porque eu fiquei um pouco É. receoso de dizerem que eu tinha virado um senhor Ah, conservador aqui com... diz aí para o pessoal aonde eles encontram o teu livro. Assim, tá sendo vendido aonde? Que é para a gente aqui, a Janela também divulga, né, gente? É um. É, a Cotter, ela bota em livrarias, mas Aham. hoje a gente não compra, né? Nem mais por livraria física. Já quase ninguém compra, né? Se Então, se botar o você nome do tiver livro, o um. título do livro, em 2 segundos chega na Ah, Amazon, na própria aham. editora, a editora vende sempre com Na desconto, Amazon mesmo, então? Na Amazon? e Ah, tá. outras tem, dá para Uhum, achar fácil o livro. É uhum, uma editora tá. que trabalha, enfim. Uhum, tá legal. Ele ficou bonito, né? Assim, visualmente, né? Esse, Ficou, mas não foi fácil, ficou viu? Não foi bonito, fácil, viu? porque passou por um processo até chegar O mestre assim. Ronaldo Lima Lins aqui. O Ronaldo é engraçado, viu? Vou também cometer outra inconfidência. Eu mandei o livro para o Ronaldo, né? Ah, Aí o Ronaldo fez a orelha, e fez uma orelha fabulosamente surrealista, né? Ela, é. assim, ela trabalha o título e deita e rola. Eu amei, porque ele não faz nada das orelhas do Jorge Amado. Jorge Amado, Suzana, queridíssima, fez um romance, não sei o quê, porque é maravilhosa. Porque essa era, né, o tal janta baiana que o João Cabral se referia, falando mal do Jorge Amado Aham. implicitamente. Ronaldo não, ele não elogia, né? Que ele é seco, ele é duro e tal. E aí ele fez essa orelha que eu adorei, porque justamente não tem nada assim, o livro é bom, ou o livro não sei o quê. Ele trabalha o título, trabalha o título. Uhum. Aí, Uhum. bom, o tempo passou, o livro saiu. Legal. E aí eu passei na casa dele e deixei lá 2 exemplares para ele e para a Cinda, né? Ele mora aqui em Santa Teresa. Depois ele ligou, entusiasmadíssimo com o livro. Achou bonito, achou a capa, achou tudo, não sei o quê. E me confessou que está com dificuldade de ler, não está enxergando o texto. Então, claro que isso pode ser ficção da minha cabeça. Mas aí, em 2 segundos, eu comecei a imaginar o Ronaldo tendo que fazer uma orelha sem poder ler. E aí tem um título, né? Difícil é dormir. A Cinda diz, Ronaldo, se chama Difícil é dormir. Aí ele Então, faz a vou falar orelha. sobre a dificuldade de dormir. Pronto. Olha, é tão importante a orelha dele que definiu o marketing do livro, a quarta capa, tudo foi trabalhado em função da orelha. Aham. O difícil de dormir para mim veio depois de uma batalha que a Luísa acompanhou, que eu não achava um título. Mas era um negócio que acabava me tirando do sono. Aí eu disse, não, difícil é dormir. Então, veio por acaso esse título. O Ronaldo deu uma significação, uma amplitude, uma importância ao título, porque eu acho que foi a única coisa que ele leu do livro. Mas vai ver que não é nada disso, vai ver que ele leu tudo, mas, É enfim. isso. Bom, obrigada por estar aqui conosco, dividindo essa sua dificuldade de dormir. Estou aqui brincando, tá? O difícil é dormir aqui no IEL, gente, tá? Queria agradecer também a presença de vocês. Adorei te ver, André. Tanto tempo. E o Hernani ali também faz tempo que não vejo. Tem que aparecer lá no clube de leitura, tá? No clube de leitura CCBB. Gente, tá bombando lá, viu? Apareçam lá, né? Próxima atração vai ser dia 8 de outubro. A autora afro, eu digo francófona, né? Que é africana, mas de língua francesa, né? Que é a Scholastique Mukasonga. É uma grande autora que está vindo aqui especialmente para para ler e conversar com o pessoal do clube. Vocês estão todos convidados, tá? E um beijo para você, querido, também, viu, Dal?
Beijo grande para todos, um agradecimento grande, bom fim de semana. Obrigada por estarem numa sexta-feira em que está todo mundo sambando pelo pela libertação do Bolsonaro. O Bolsonaro está saindo da nossa vida, né? Esperemos que nunca mais retorne, né? E é isso, tá? Eu Beijo queria, assim, grande para agradecer, todos. Suzana, dizer que eu, como acompanho o Estação das Letras há muito tempo, eu acho que está assim, mais bombante do que nunca, sabe? Então, essa coisa da virtualização tem essa contrapartida, da repercussão, do eco, né? Tem uma Chega coisa que a mais gente longe. acaba tendo aluno por todo o Brasil, né? Então, E assim, ver o Zé também Castelo da oficina de crônicas a partir de Curitiba e ver a tudo que gente vocês estão continua aí promovendo. firme com a programação, né? A gente Então, tem aqui vida mais. longa, longuíssima ao Instituto Obrigada. Estação das Letras. E olha, Muita dia gente. 24 de outubro, tá, gente? Vai ser uma programação grande, vai ter assim vários workshops à tarde, tá? E à noite vai ter um encontro com o Itamar Vieira Júnior, e depois vai ter bolo, vai ter festa lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, tá? Maravilha. Vou mandar o convite para Esse é o você, mando aniversário? para todo mundo. Hã? Esse é o aniversário da É o Estação das Letras? aniversário de 30 anos, André, lembra? 30 Legal. Eu anos da cheguei a dar aula aí, estação. No comecinho, né? lá Você no deu muita Machado. força. André deu muita força para a Estação das Letras lá no comecinho, lembra? Muito, sempre É. muito grata, querido, tá? E Depois você tem que me dar eu notícias. Hã? queria agradecer aos que estão aqui, né? Realmente de coração. Vocês estarem aqui, da Todo Luísa, mundo deixou de sambar na Cinelândia, Heron, tá? Rodrigo, né? Joel, a Hoje vai ser Nani. fácil dormir, hein? Hoje vai ser fácil dormir. Vai, É que, vai. assim, ontem já foi fácil, né? Porque É. quando a Carmen voltou, aí o vinho abre, né? E o vinho ajuda, né? Então, assim, É isso. Olha só, Beijo para eu não todos. vou nessas coisas de esbórnia, mas assim, tem uma amiga minha que vai daqui, vai nadar e depois vai para essas coisas do mundo. maravilha. A Luísa, uma Legal. conhecida minha. Então Beijo, tá, pessoal. gente. Então, Bom até fim de breve. semana para todas, tá? Obrigado, obrigado. Tchau. Valeu, Tchau. Heron. Tchau. Beijo.